Esta história é contada em um livro antigo e ocorreu há milhares de anos. Cada palavra que estou prestes a dizer é verdadeira. Algumas serão difíceis de acreditar, mas a verdade é, muitas vezes, mais estranha que a ficção. No princípio, antes da criação do primeiro homem, antes mesmo do surgimento da terra, do sol, das estrelas e até mesmo da luz e do tempo, havia Deus. Somente Ele existia, sem jamais ter sido criado. Porém, Deus não estava sozinho. Diferentemente do homem, finito, Deus existe simultaneamente como três pessoas em uma. Cada uma dessas pessoas é igual e eterna, formando uma só em essência, natureza, poder, ação e vontade. Sim, o Senhor convivia harmoniosamente consigo mesmo, mas Deus queria compartilhar a sua vida. Ele queria amigos, companheiros. A Bíblia nos conta que Deus criou vários tipos de seres angelicais para oferecerem louvores ao redor de seu trono. Contudo, um deles, chamado Lúcifer, foi responsável pela rebelião de um terço desses seres. Deus os expulsou do céu, e o nome de Lúcifer foi mudado para Satanás. Mas esta história não é sobre eles. Esta é a história de Deus trabalhando com a humanidade. Para mais informações sobre Satanás, leia os textos de Isaías 14:12, 14, 45, 18. Ezequiel 2:8, 13, 19. Mateus 25:41. Lucas 10:18. Apocalipse 12:4, 22. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Criador pairava sobre as águas. De repente, Deus falou em meio à escuridão. Haja luz. Esse processo não ocorreu como muitos homens modernos acreditam. Entendemos que o Criador não fez uso da evolução. Ele criou todas as coisas apenas com o seu falar, chamando-as à existência. Em 6 dias de 24 horas, Deus fez plantas e animais para habitarem a terra. Aproximadamente 4004 a.C., Gênesis 1, versos 2 e 3. No 6º dia, com os seres do mal assistindo, Deus formou uma nova criatura do pó da terra. O Criador soprou seu próprio fôlego de vida naquele corpo de barro que passou a ser uma alma vivente. Ele foi feito à imagem de Deus, superior, portanto, aos animais.
Deus chamou de homem a nova criatura e deu o nome de Adão. Deus olhou para tudo o que havia criado e viu que era muito bom. Gênesis 1, verso 31 e 2, verso 7. Todos os dias, Deus conversava com Adão. A vida do primeiro homem era maravilhosa. O Criador trouxe todos os animais diante de Adão para que ele desse um nome a cada criatura. Só que, ao observar os animais e seus pares, Adão percebeu que não tinha um par para si. Então disse Deus: Farei uma companheira para auxiliar Adão. Então, Deus fez Adão cair em profundo sono e depois tirou uma das suas costelas. Com a costela tirada do homem, o Senhor criou uma linda mulher para ser uma auxiliadora amorosa do homem. Deus acordou Adão e trouxe-lhe a mulher. Ele lhes disse para serem fecundos e encherem a terra, e Adão deu à sua nova e linda mulher o nome de Eva. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Satanás, o maligno, assistia a tudo. O homem e sua mulher estavam nus, mas, como as crianças, eles não estavam cientes disso. Adão e Eva eram felizes no jardim. Não havia pecado, nem fome. O clima nunca era muito quente, nem muito frio. Deus falou sobre as árvores, dizendo: De toda árvore do jardim poderão comer livremente, mas não comerão da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Gênesis 1, verso 28, 2, verso 2 e 16, versos 22 a 25. Satanás odiava a Deus e queria destruir o que ele estava fazendo. Para isso, contudo, precisava encontrar uma maneira de se comunicar com Eva. Então, ele entrou no corpo de uma linda criatura e falou por intermédio de sua boca. Deus disse que não podem comer de todas as árvores do jardim? Ele disse que podemos comer de todas as árvores, exceto daquela que está no meio do jardim, pois, se sequer a tocarmos, morreremos. Ah, vocês não morrerão. Serão como os deuses quando comerem desta árvore, pois serão iluminados como nós, tornando-se conhecedores do bem e do mal. O seu fruto é agradável a meus olhos e parece gostoso. Além disso, me tornaria sábia se o comesse. Porém, Deus disse para não comer desta árvore. Eva não conhecia o bem e o mal. Eva desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Quando já era tarde demais, Eva percebeu que havia sido enganada. Isso fez com que ela conhecesse o bem e o mal mal assumiu o controle. Eva levou o fruto ao marido e o convenceu a comê-lo. Viu? Eu não morri. Coma, e você também se tornará sábio. Gênesis 3, versos 1 a 6 e Apocalipse 20, verso 2. Então se abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles sentiram vergonha. Ele matará vocês agora. Vejam o que ele fez comigo. O que fizemos? Nós desobedecemos a Deus. Ele virá em breve. Devemos cobrir a nossa nudez. Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo. Quem te fez saber que estavas nu? Desobedeceste e comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste por esposa me fez comer. A serpente me enganou. Ela disse que eu não morreria e que me tornaria como o Senhor. Mas isso não aconteceu. Sinto-me muito mal.
Deus então amaldiçoou a serpente e disse-lhe: Porém inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Por ter feito isso, farei com que rasteje sobre o seu ventre e que coma o pó da terra. Esta é uma promessa de batalha futura. Chegará o dia em que o descendente da mulher derrotará Satanás. Essa pessoa redimirá a humanidade e a conduzirá novamente a Deus, livrando-a da maldição do pecado e da morte. Gênesis 3, verso 13 a 15. Deus poderia ter destruído Lúcifer e todos os seus anjos em um único momento, mas permitiu que eles vivessem como um teste para toda a raça humana. Será que os homens obedeceriam a Deus ou seguiriam a Satanás em sua rebelião? Deus amaldiçoou a humanidade dizendo: Adão, já que você deu ouvidos à sua mulher e me desobedeceu, eu amaldiçoarei esta terra, e ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Você terá que se alimentar das plantas do campo e precisará trabalhar arduamente para comer todos os dias. Enquanto você viver, com sofrimento trabalhará e com o suor do seu rosto comerá o seu pão até que morra e volte à terra, uma vez que dela foi tirado. Havia chegado então a hora de Adão e Eva morrerem, assim como Deus tinha prometido. Mas, em vez de eliminá-los, o Senhor matou animais e fez roupas com as peles para vestir Adão e Eva. Ele não nos matou, ainda estamos vivos. Ele matou os animais em vez de nós. Adão e Eva não morreram naquele dia porque animais inocentes foram mortos no lugar deles. Porém, a sentença de morte estava sobre eles, e um dia também morreriam. A pena para o pecado é a morte. Como Adão e Eva tornaram-se pecadores, Deus os expulsou do lindo jardim para que não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado pecaminoso. O Senhor colocou um tipo especial de anjo, chamado querubim, na entrada do jardim para impedir que eles tivessem acesso à árvore da vida. Mais tarde, o jardim foi destruído e a árvore foi retirada da terra. Um dia, ela será trazida de volta à terra, mas isso será no futuro. Gênesis 3, versos 17 a 24 e Ezequiel 18, verso 14. Adão e Eva tiveram muitos filhos. Com o tempo, esses filhos e filhas casaram-se uns com os outros e tiveram seus próprios filhos. Quando o homem foi criado, os genes mutantes que passaram a causar deformidades por meio da consanguinidade ainda não haviam se desenvolvido. Porém, mais tarde, quando isso se tornou um problema, Deus proibiu o casamento entre pessoas da mesma família. Seu primeiro filho, Caim, era agricultor e cultivava frutas e vegetais. O segundo filho, Abel, era pastor de ovelhas. Será que um deles poderia ser o filho prometido que destruiria Satanás? Caim e Abel sabiam a respeito de Deus e de tudo o que havia acontecido no jardim do Éden. Porém, o Senhor não mais andava e conversava com os homens. Adão e todos os seus descendentes estavam separados do Criador por causa de sua desobediência. A vida sem Deus era muito difícil. Ah, Senhor, eu sou um pecador. Matei esta ovelha e a ofereço a Ti no lugar da minha própria morte. Chegou o dia em que os dois filhos de Adão decidiram adorar a Deus. Seu pai havia contado que o Senhor matou alguns animais no jardim do Éden no lugar dele e de sua mãe. Então, pela fé, Abel matou um animal de seu rebanho e o ofereceu a Deus. Caim fez uma oferta do melhor de sua colheita, porém aquele não era um sacrifício de sangue. Caim não entendia que o seu pecado ofendia a Deus. Senhor, por favor, aceite esta colheita do melhor que tenho a oferecer.
Seria um desses dois homens o Redentor prometido? Gênesis 4, versos 1 a 4. Romanos 3, verso 23 e Hebreus 11, verso 4. Não, Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim porque não havia sangue derramado por ela. Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. Ao ver o derramamento do sangue da ovelha inocente, o Senhor perdoou o pecado de Abel. Deus disse a Caim: Se você fizer o que deve, eu me agradarei de você. Além disso, você dominará sobre seu irmão Abel, e ele viverá em submissão a você. Quem você pensa que é? Minhas frutas e legumes valem mais do que o sangue daquela ovelha. Por que você se acha tão especial? Meu irmão, ainda dá tempo de você oferecer um sacrifício de sangue. Eu cansei de tudo isso, vou acabar com você. Gênesis 4, versos 5 a 8. Abel morreu e Caim tentou esconder o seu pecado de assassinato. Caim, porém, não podia esconder de Deus o seu ato de crueldade. O Senhor vê e conhece todas as coisas. Caim, onde está o seu irmão Abel? Como posso saber? Por acaso sou responsável por meu irmão? O sangue do seu irmão derramado sobre a terra clama a mim, revelando o seu pecado. Deus sabe todas as coisas. Ele vê todas as pessoas em todo o tempo. Nada pode ser escondido do Senhor. O Senhor viu o que Caim fez a Abel e colocou uma maldição sobre ele, que fugiu para o deserto, levando consigo sua mulher. A culpa que sentia causava-lhe grande tristeza e sofrimento. Caim não poderia ser o libertador prometido. Afinal, ele mesmo necessitava de libertação. Mas, e quanto à promessa feita por Deus de que um filho nasceria e seria o libertador? Adão e Eva tiveram outro filho e deram a ele o nome de Sete. Muitos outros filhos e filhas nasceram deles. Deus me deu outro menino para substituir o filho que Caim matou. Gênesis 4, verso 9 a 16, 5, verso 4. Atos 17, verso 24 a 26. Sete teve um filho, e esse filho, por sua vez, teve um filho, e muitos outros filhos nasceram. Mas ainda não havia surgido nenhum para remover a maldição do pecado e destruir a morte. Em pouco tempo, a terra estava povoada por muitas cidades, aldeias e fazendas. A cada nova geração, à medida que o número de pessoas aumentava, crescia também o pecado. As pessoas cometiam pecados sexuais e eram muito violentas. Todo pensamento que existia era pecaminoso. Ninguém vivia em integridade. Adão, o primeiro ser humano, havia cometido um pecado. Agora, todas as pessoas cometiam muitos pecados. Arrependo-me de ter criado o homem. Destruirei toda a vida da face da terra. Satanás, que odeia o reino de Deus, ficaria satisfeito em ver o Senhor matar todas as pessoas. 9 gerações haviam passado, cerca de 1400 anos, e o mundo estava tomado pelo pecado. Os homens escravizavam seus semelhantes e maltratavam uns aos outros. Será que Deus, um dia, encontraria na face da terra uma família que o amasse e vivesse em obediência? Gênesis 6, versos 5 a 7 e Romanos 5, verso 12. Aproximadamente 2500 a.C. Havia, porém, um homem justo e íntegro, que sempre agia corretamente. Deus decidiu dar um fim a todos os seres humanos, mas teve misericórdia de Noé e resolveu poupá-lo, assim como a sua família. Noé, eu enviarei um grande dilúvio sobre toda a terra. Toda criatura que tem fôlego de vida morrerá. Para que você, a sua família e os animais se salvem, você construirá uma arca. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos sobre a face da terra. Você levará 7 pares de todos os animais que são permitidos como alimento. Eu orientarei como você deve construir a arca e tudo aquilo que precisará fazer para se preparar para o dilúvio.
Poderia ser Noé o filho prometido, aquele que destruiria as obras de Satanás? Será que ele obedeceria a Deus? Ou, assim como os outros, também falharia? Deus orientou exatamente qual deveria ser o tamanho da arca, a fim de que ela pudesse suportar todos os pares de criaturas vivas existentes na terra, assim como todo o alimento de que precisariam. Gênesis 6, versos 8 e 9, 17 a 22, 7, verso 2. Noé ficou muito triste ao pensar em todas aquelas pessoas que pereceriam durante o dilúvio. Por isso, sempre que podia, ele as alertava para que parassem de pecar. Estou dizendo pela última vez. Deus destruirá o mundo inteiro com um grande dilúvio. Vocês precisam acreditar em mim para que possam entrar na arca. Por que motivo um Deus de amor destruiria seus filhos? Por causa do pecado. Vocês devem parar de pecar e tratar o seu próximo com amor e justiça. Seu velho tolo. 120 anos mais tarde, quando a arca estava terminada, Deus fez com que todos os animais do mundo fossem em direção a Noé. Veja, lá vêm mais animais. Eles estão vindo por conta própria, como se alguém os estivesse chamando. Alguns deles são tão estranhos. Eu sequer sabia que esses animais existiam. Você acha que Noé pode estar falando a verdade sobre Deus enviar um dilúvio? Impossível. De onde viria água suficiente para inundar toda a terra? Gênesis 7, versos 7 a 9 e 2 Pedro 2, verso 5. Quase não há mais espaço. Estes são os últimos animais. Noé, chegou a hora. Entre na arca com toda a sua família e os animais. Logo será tarde demais para todos aqueles que se recusaram a deixar o pecado. Deus fechou a porta da arca e durante 7 dias nada aconteceu. Vejam aqueles tolos presos dentro de um barco enorme com todos aqueles animais no meio de um terreno seco. Não há nenhuma fonte de água por perto. Sim, aposto que a esta altura os leões já devoraram todos eles. Eles já estão lá dentro há uma semana. No entanto, no 7º dia começou a chover. E toda a água armazenada nas profundezas da terra começou a subir à superfície. Eu nunca vi nada parecido. Você acha que aquelas pessoas malucas na arca poderiam estar certas quando disseram que Deus mataria a todos por causa dos pecados? Não seja ridículo. Deus é amor. Como poderia um homem estar certo e todos os nossos líderes religiosos errados? Antes daquele dia, nunca havia chovido na terra. O clima era sempre ameno e subia da terra uma névoa para regar o solo. Ninguém jamais havia visto ou ouvido falar de chuva. Portanto, muitas pessoas pensaram que Noé estava louco por acreditar que cairia água do céu. Porém, Noé acreditou no que Deus havia dito. Eu deveria ter dado ouvidos a Noé. Como fui tolo. Deus, salve o meu bebê! Gênesis 7, versos 9 a 11 e 16. Aproximadamente 2.348 anos antes de Cristo, quando as pessoas finalmente se deram conta de que Noé estava falando a verdade, já era tarde demais. Choveu durante 40 dias e 40 noites, até que a água cobriu completamente todas as montanhas em todas as partes da terra. Toda alma vivente morreu, exceto aqueles que estavam na arca com Noé. Eles teriam que esperar mais de 1 ano para que pudessem sair da arca. Gênesis 7, verso 12, 19 a 23, 8 versos 9 a 11. Finalmente, Noé soltou uma pomba e ela voltou com um ramo de oliveira, o que significava que, em algum lugar, havia uma árvore crescendo. Mais tarde, ele a soltou novamente, mas dessa vez ela não retornou à arca, pois havia encontrado um bom lugar para viver. Ficarei feliz quando a água baixar
e nós pudermos sair desta arca. Em pouco tempo, a arca assentou-se nas montanhas de Ararat e todos saíram em direção a um novo mundo. Um mundo sem pecado. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e ali ofereceu sacrifícios. Embora Noé fosse um homem íntegro, ainda existia pecado em seu coração. Esses sacrifícios de sangue eram oferecidos a Deus como substituição da vida de Noé e de toda a sua família. Os animais representavam as 8 pessoas que deveriam ter morrido no dilúvio, mas foram poupadas pela graça de Deus. Foi algo parecido com o que o Senhor tinha feito no Jardim do Éden, quando matou animais para vestir Adão e Eva. Colocarei um arco-íris no céu como sinal de que jamais destruirei a terra novamente com um dilúvio. Tenham muitos filhos e espalhem-se por toda a terra, a fim de repovoá-la. Farei com que todos os animais os temam. Vocês poderão se alimentar de todas as criaturas que vivem e se movem rente ao chão, assim como dos vegetais e das ervas. Porém não devem comer carne com sangue. Não matem ninguém. Se alguém for culpado de matar outro homem, então essa pessoa será morta por homem também. Se um homem derramar o sangue de outro homem, então o seu sangue por outro homem será derramado para pagar pelo seu crime, pois a vida está no sangue. Noé tornou-se agricultor e passou a plantar vinhas. O novo mundo estava muito solitário e desabitado, pois havia apenas 4 famílias, mas logo seus filhos começaram a se multiplicar. Gênesis 8, verso 4, verso 20, 9 versos 1 a 29. Noé descobriu que, ao colocar as uvas em um recipiente e deixá-las ali por algumas semanas, elas produziam uma bebida que dava a ele uma sensação estranha. Isso acontecia por causa do álcool que se formava na fermentação da uva. Noé passou a gostar tanto dessa bebida que às vezes sequer conseguia trabalhar, pois ficava apenas deitado, inconsciente. A bebida levava Noé a fazer coisas que desagradavam a Deus. Um dia, Noé ficou tão bêbado que tirou a roupa e adormeceu em sua tenda. Seu filho Cam viu a nudez do pai e foi contar a seus irmãos, em tom de zombaria, o que havia presenciado. Quando Noé acordou, seus filhos contaram o que Cam havia feito. Seu filho Canaã, e todos os seus descendentes serão escravos dos descendentes de seu irmão Sem. Muitos anos depois, essa profecia se cumpriu. Os cananeus ocuparam a Palestina e tornaram-se escravos dos judeus. Gênesis 9, versos 21 a 27. 1 Crônicas 4, verso 40, Salmo 78, verso 51, 105, verso 23 e 27, 106, verso 22. Todos morreram, exceto essas 8 pessoas da família de Noé. Adão e Eva, Cam e sua esposa, Sem e sua esposa, Jafé e sua esposa. Noé e sua família acharam graça aos olhos de Deus. Com o tempo, Jafé foi em direção ao oeste e ao norte para se estabelecer e repovoar essas regiões. Sem foi para o leste e se estabeleceu na Ásia. Cam foi para o sul e se estabeleceu na África e no sul da Ásia. Os descendentes de seu filho Canaã se estabeleceram na região hoje conhecida como Palestina. E assim foi o mundo repovoado. Aproximadamente 2247 a.C., o filho de Noé, Cam, teve um filho chamado Cush, que por sua vez teve um filho chamado Nimrod. Este cresceu e tornou-se um valente caçador, bastante conhecido em toda a terra. Ele se recusou a obedecer a Deus e deu início à sua própria religião falsa, em um lugar chamado Babilônia. O povo da Babilônia não queria se espalhar por toda a face da terra para repovoá-la, como Deus havia ordenado. Assim,
preferiram se juntar e construir uma grande torre como centro de adoração aos seus falsos deuses. Eles não adoravam ao Deus Criador naquele lugar. É que Satanás levou-os a criar seus próprios deuses de madeira, pedra e metal. Deus irou-se com a desobediência do povo, que se negou a se espalhar sobre toda a terra. Então, ele fez com que eles passassem a falar muitas línguas diferentes. Zalanki Zorimba, Gleshu Moripak, Balada Finkala. Plentor Shorim Danta Kreiv Korfilienka. Ronix Feleganto Krivtikar Janshir och Melgorn Blixtrax Bormos. Aqueles homens não conseguiam mais entender uns aos outros. Portanto, não puderam continuar a construção. Foi uma grande confusão. Cada grupo de pessoas que falava a mesma língua seguiu por um caminho diferente. Alguns grupos se dirigiram a lugares distantes da terra. Outros viajaram em barcos para ilhas remotas. Alguns partiram rumo ao norte, onde fazia frio, enquanto outros grupos desceram para os desertos, que eram regiões de altas temperaturas. Dessa forma, o mandamento de Deus para que eles repovoassem a terra foi cumprido. Como a terra estava, novamente, repleta de pessoas, o pecado voltou a aumentar. O povo passou a adorar falsas divindades. Venerando esses ídolos, acabaram se esquecendo do Deus vivo.